Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do desafio Sem Medo dos Vídeos. E nessa aula eu vou te mostrar 3 técnicas de iluminação para você usar nos seus vídeos, nos seus stories, nos seus tutoriais, para que você tenha uma forma muito melhor na sua comunicação. E aí, já para deixar muito claro aqui, uma mensagem ela é composta por conteúdo e forma. Então, quando você tem os dois muito bem harmonizados, a sua comunicação, a sua mensagem, ela chega do jeito certo e tem muito mais impacto na vida das pessoas, tá? Então, vamos nessa. Eu vou falar aqui para vocês quais são os aspectos, né? Quais são as técnicas e quais são as potências de luz, quais são os formatos mais legais para você estar usando. E aí, por quê? Por que eu cheguei nisso tudo, né? Em relação à iluminação. É que há uns anos atrás eu comprei um curso, o curso foi uns R$5.000. E aí era ensinando sobre marketing digital, ensinando sobre comunicação e tudo mais. E aí tem uma parte lá de vídeo que a gente fazia os nossos vídeos e postava lá no grupo dos alunos. E aí quando eu postei um dos meus vídeos, foi até quando eu comecei a montar a iluminação, querer melhorar a forma, né? E ainda assim eu tinha muita dúvida sobre será que meu conteúdo era bom? E aí quando eu publiquei o meu vídeo, a grande decepção foi o seguinte, é que o pessoal não falou nada sobre o conteúdo em si. Falavam o seguinte, tipo, cara, o que é isso verde nos teus óculos? Eu usava óculos que era um anti-reflexo, aí eu deixava verde. E a iluminação que eu coloquei foi bem frontal e duas assim. Ficou umas bolas, uns quadrados verdes, o pessoal falando, bicho, o que é isso nos teus óculos? Outra pessoa vinha e falava tipo, bicho, tá muito claro o teu vídeo, tem muita coisa no teu vídeo. E outra ainda, sabe, veio assim e disse, essa foi a mais pesada, tipo, claro, cara, não dá para entender nada do teu vídeo. Eu só presto atenção nas luzes que você colocou. Então assim, quando as pessoas vêm dar aquela ajuda, quando vêm dar aquele suporte, quando vêm falar para você, falar sobre o seu conteúdo, geralmente não falam o que você tem que melhorar, como é que você pode fazer. Elas apenas julgam e pronto, sem muita enrolação. Isso foi pesado, porque para alguém que estava começando, para alguém que estava querendo entrar no mercado digital, já entrar e receber um monte de feedback negativo desse, foi muito decepcionante. E aí foi quando sabe aquela ponte que eu falei na aula 1, a ponte que impede que a gente chegue do outro lado, que a gente tem que passar, a ponte do julgamento, a ponte do medo. E aí tipo, eu travei nessa ponte, porque eu recebi um julgamento, foi pesado e foi. Fiquei pensando, caramba, o tanto de trabalho que dá para montar essa iluminação e aí eu tenho um feedback desse. Então foi justamente tudo que eu precisava, um pretexto para o meu contexto para parar. Isso aconteceu comigo e eu ainda vejo hoje, tá? Ainda vejo hoje. Que é o seguinte, o pessoal coloca quais são os principais erros, né? Um desses, o que eu cometia muito, era muita iluminação. Outro erro é colocar a iluminação na mesma altura do rosto da pessoa. E tem gente que bota até abaixo, bota um luminário aqui e bota para iluminar assim. E aí causa um efeito muito feio de olheira aqui, causa umas sombras estranhas aqui. Parece que você tá naquele filme de terror que vem aquela iluminação assim. Cara, fica feio, você ressalta as maçãs de um jeito muito terrível. Então assim, muita iluminação na altura aqui, tá errado. Um outro ponto que as pessoas não fazem é usar filtro difusor. Eu até botei aqui para vocês, esse é um filtro. Quando a iluminação que eu tenho, essa aqui tem filtro difusor, mas quando os meus LEDs eles não têm difusor, eu coloco um filtro difusor para poder suavizar as luzes, porque senão isso aqui ia estar muito marcado, ia ter muita sombra ali. Eu vou até puxar um pouquinho isso daqui, tá? E aí ia marcar bastante. E aí o que acontece? É que justamente essas coisas fazem com que a forma do seu vídeo fique ruim. As pessoas não prestem atenção na sua mensagem, tá? E aí, um outro ponto ainda que até aconteceu comigo é inverter as cores dos vídeos. Quando você inverte, tipo, não dá para você colocar a luz traseira ser uma luz branca e essa ser amarela. Então assim, inverter, bota as cores tudo trocadas e tipo, a mensagem, o sentimento do seu vídeo fica diferente. Eu vou te mostrar quais são as 3 técnicas para você aplicar nos seus vídeos. E aí vai estar dividido, cada técnica ela é aplicada de um jeito diferente e até as pessoas precisam usar de formas diferentes mesmo. E aí é o seguinte, você tem que pensar
a mensagem que você vai estar passando e o ambiente que você tem. Se o ambiente for pequeno, menos luz, porque vai rebater muito. Se o ambiente for maior, você pode usar mais luz. Tá? Nesse aqui, por exemplo, esse ambiente é pequeno, só as duas. Uma de ataque e uma de recorte com relight. Pronto. A primeira técnica é a luz Rembrandt, que é essa luz que eu estou usando aqui, que é uma luz um pouco lateral, uns 45 graus acima da minha cabeça e que causa esse efeito aqui, ó, esse efeito de V. Esse é um artista Rembrandt, artista plástico, que usava muito esse tipo de iluminação. E ficou tão famoso esse tipo de iluminação que os filmes e séries de Hollywood usam bastante, inclusive vários filmes do mundo inteiro. Porque é uma luz que traz drama, é uma luz que traz volume, é uma luz que traz um sentimento bom. Tá? Porque traz esse efeito, traz uma forma bonita. A segunda luz, eu vou mover aqui, a segunda luz é a luz mais usada por maquiadoras, tá? Maquiadoras e gente da área de beleza. Só que é o seguinte, eu vejo muita gente usar ring light e usar do jeito errado. Como tem um suporte no meio do ring light, as pessoas botam o celular e filmam aqui, só que está errado. Por quê? A luz totalmente frontal, na mesma altura, não traz um volume certo. Por mais que a luz frontal não tenha tanto volume, mas ele tem que ter algumas sombras para afunilar o rosto da pessoa. Eu vou mostrar para vocês agora. Pronto. E essa segunda técnica é a luz mais usada por maquiadoras, né? Essa é a chamada flat light. É uma luz frontal, ela então tá um pouquinho aqui acima da minha cabeça e ela traz uma luz, ela ficando acima, tá? Ela traz uma pequena sombra aqui no nariz, ela traz esse V no queixo e aí é muito usado por maquiadoras e tudo mais, né? É uma luz muito mais feminina, porque traz uma suavização da forma do rosto. E aí ressalta um pouquinho aqui, traz um V frontal e ressalta um pouquinho do maxilar, tá bom? Então essa luz flat light, luz frontal, usada muito mais na área de beleza. E aí tem outro detalhe. Eu gosto muito mais de usar tanto essa flat light quanto a próxima que eu vou mostrar, com essa luz de recorte diferente. Não sendo uma luz totalmente pesada, pois bem, eu gosto de estar usando essa luz de recorte nesse formato, tá? Então, ela é uma luz que não vem diretamente em mim, é uma luz que ela tá aqui embaixo e vai direto na parede, causando essa aura aqui, tá? Então, luz frontal, flat light, com a luz dessa forma na parede. Quem vai usar bastante para cabelo e tal, esse outro formato, adiciona mais uma luz, então você vai ter luz de ataque, essa luz aqui de ambiente, né? Tipo, ela fica mais de ambiente. E aí você traz mais uma luz mais em cima, só para o cabelo, só o hair light mesmo, apontado para você. Só para poder te distanciar mais ainda e trazer o contorno do cabelo. Então assim, para quem quer mais foco ainda, aqui bota uma outra luz mais em cima, só para o cabelo, tá bom? E essa aqui agora é a terceira técnica, que é a split light. Ela é a luz usada bastante no formato de rosto masculino. É uma luz que traz muita intensidade, traz muito peso, traz muito drama. Ela foi a luz usada bastante no filme Matrix, porque tem essa dualidade de comunicação, luz e sombra. Então, quando você quer uma luz um pouco mais densa, um pouco mais filosófica, com uma comunicação muito mais pesada, você faz isso, tá? Então, as três técnicas de hoje: luz artista, luz de maquiagem e luz de Matrix. Então são esses três formatos. Tanto a luz de maquiagem quanto a luz Matrix, eu gosto bastante de usar esse formato aqui, que tá essa outra luz, que traz essa aura, tá? E para você colocar mais um detalhezinho, para ter mais contorno no cabelo, usa uma terceira luz ali em cima. Vamos falar agora sobre potência de luz. Geralmente, um outro ponto que dá muito errado é você colocar muita luz, muita claridade nos seus recortes mais atrás e pouca luz frontal. Isso traz um desequilíbrio muito grande. Então, qual o formato correto? Você sempre ter uma luz com no mínimo 50 watts frontal e as luzes traseiras elas serem metade dessa potência, no caso a gente chama de menos um stop, ou metade da metade, que são 2 stops. Ou ainda, feito essa que eu uso aqui, essas são 3 stops a menos, ou seja, essa tem 50, 3 stops a menos metade é 25, metade da metade vai dar 12,5 e metade da metade aí vai dar 6,25. Então, arredondando, essa luz aqui atrás tem 7 watts. Então, são 3 stops a menos da luz principal. Essa é a harmonia correta de você ter a luz. Luz de ataque com no mínimo 50 watts, a luz de recorte ou hair light
com 2 ou, no caso, se você quiser uma luz mais intensa, mais forte, um stop a menos, no caso 25 watts. Se você quiser feito a minha aqui, você usa 3 stops a menos, uma luz de 7 watts. 50, 3 stops a menos. 25, 12,5, 6,5, arredondando 7, tá? Então, a gente tem esse formato para você usar a potência certa. Então, sempre isso, tá? Sempre se preocupe. A luz de recorte, relight, ou até a luz de rebatimento aqui, que fica um pouco do outro lado, ela sempre tem que ser alguns stops abaixo do que a luz principal, tá ok? Tá ok, ó. Agora vamos falar sobre cor de luz, que é um outro ponto que as pessoas acabam pecando, porque a cor traz um sentimento diferente. Essa luz principal, ela sempre tem que ser uma luz natural, uma luz branca, uma luz claridade do sol, que a claridade do sol ela tem 5.000 Kelvin. A Kelvin é a forma de medir a cor, tá, da luz, a intensidade. Então, a gente tem 4.500 a 5.500 Kelvin. São as luzes brancas, são as melhores luzes para a luz frontal, sempre, sempre. E as luzes, para você não errar, usa sempre luz branca. Aqui tem 5.500, nessa outra aqui tem também 5.500. Para você não errar, você sempre faz isso, tá bom? Se você quiser um pouco diferente, para não errar, eu vou botar essa pequena gelatina aqui para você ver nessa luz de recorte. Olha como muda o ambiente, tá? Então, você pode estar fazendo isso. Essa luz aqui está um pouquinho verde, porque o filtro ele não é de tanta qualidade, e o LED ele é mais ou menos uns 5.500K, né? Então assim, você quer usar as luzes aqui, cores diferentes, então usa uma luz quente. A luz quente é 3.500 Kelvin, são as luzes amarelas. Então as luzes de recorte, highlight, as luzes traseiras, elas geralmente são nesse formato. Elas têm uma cor diferente. Se você quiser uma outra cor, com outro tipo, usa acima de 6.500. 6.500, 7.000, 7.500 são as luzes frias, luzes mais azuladas. Ela traz um outro aspecto para o seu vídeo, mas sempre, luz principal é a luz com mais ou menos entre 4.500 e 5.500 Kelvin, a luz natural, luz branca, e as outras luzes você sempre fica nesse formato de amarelo, azul, mas só nesses aqui. Então uma luz mais quente, 3.000, 3.500 Kelvin, uma luz mais fria, azulada, 6.500, 7.500 Kelvin. Então você vai ter 3 formatos de luz: luz de arte, luz de maquiagem, luz matrix. Você vai ter potência, no mínimo 50 watts frontal e 2 ou 3 stops nas luzes de recorte e highlight. E as cores, sempre luz branca, e no restante você pode estar variando entre amarelo, né, no 3.500K, e acima azul, acima de 6.500K. Para não errar, pode deixar tudo branco, tá bom? E é o seguinte, se você por acaso não quiser aplicar nada que eu te expliquei aqui, que eu falei sobre cor para você aqui, você simplesmente vai ter que fazer o seguinte: não tem nenhuma bronca você fazer isso, apenas você vai demorar mais para que as pessoas comecem a ouvir o seu conteúdo. Por quê? A mensagem, como eu falei no início, a mensagem ela é composta de conteúdo e forma. Se a sua forma ela não é tão boa, o seu conteúdo vai ter que suprir. Só que vai levar muito mais tempo para as pessoas te ouvirem. E se você apenas se preocupa com a forma vai engolir o teu conteúdo. Você vai estar colocando chantilly em bolo de merda. Você vai estar colocando uma boa maquiagem num conteúdo muito ruim. E as pessoas vão se decepcionar. Então, quando você tem forma e conteúdo em harmonia, a sua mensagem fica muito mais poderosa. As pessoas vão parar para te ouvir. Porque quando a forma é bonita, quando a forma é harmoniosa, e você entrega um bom conteúdo, você vai ser ouvido muito mais rápido, vai começar a ganhar mais o seu espaço na internet. Então, melhore os seus stories, deixe eles muito mais bonitos, muito mais harmoniosos, use a iluminação certa aqui e tal, escolha uma das 3 teclas de iluminação, bote a potência certa e pode variar nas colorações de ambiente, tá bom? Para que você tenha uma forma muito melhor e a sua mensagem ela ganhe força. Então, pessoal, o exercício de hoje vai ser o seguinte: eu sei que para vocês encontrarem LEDs de qualidade é um pouco difícil, é até um pouco caro a iluminação para vídeo e tudo mais, e foto. Mas o exercício vai ser o seguinte: você vai em casas de construção, em casas de iluminação,
que sempre tem algumas lojas. Aqui em Santa Cruz tem 2 lojas de iluminação, 3 de iluminação e tem algumas lojas de construção. Quando eu comecei, né, até quando eu comecei a melhorar os meus vídeos, as minhas luzes principais, elas eram bastões de LED. Então assim, esses bastões de LED você encontra muito mais facilmente em alguns lugares e nessas lojas de construção e de iluminação. Escolha bastões de LED e não lâmpadas fluorescentes. Fluorescentes elas são ruins, elas são esverdeadas. Então uma luz de LED com pelo menos 50 watts de potência, você vai encontrar aí em média uns 60, 70 reais. Então você vai estar gastando pouco para melhorar a sua forma. Mais para frente você vai investindo um pouco mais, comprando os LEDs de qualidade, comprando softbox, octabox, mas por enquanto o exercício de hoje é você ir nesses lugares de construção e em casas de iluminação e procurar bastões de LED. Eles são bem suficientes, trazem uma iluminação muito boa e fica muito bonito. Essa luz aqui atrás, por exemplo, ela é a luz olho de boi, usada em teto. Ela tem 7 watts. Então você tem, essa aqui foi uns 12 reais só. Então você tem uma luz de 50 watts com uma luz de 7 watts. Você vai estar gastando em média no máximo uns 80 reais, mais a fiação, você vai gastar no total aí uns 100, 120 reais para ter uma boa iluminação para o seu vídeo, para os seus stories, para o seu conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado por estarem aqui na aula 2 e até a próxima aula que vai ao ar sexta-feira. Um abraço, valeu!